Aqui para tratar com toda a gravidade e seriedade que esse momento, esse dia, esse 7 de outubro de 2024 representa, a simbologia carregada que ele representa, principalmente em se tratando de exatos um ano após o ataque ferido pelos terroristas do Hamas, toda a barbárie que foi criada contra Israel, matou mais de 1.200 dos seus cidadãos. Isso, claro, em 7 de outubro de 2023, né? A escalada da guerra que veio desde então, na faixa de Gaza, fez 42 mil vítimas, pelo menos esses são os números que são aventados ali por organismos internacionais, tudo isso no território palestino, na faixa de Gaza, e mais de 100 reféns continuam sendo mantidos pelo Hamas, sendo talvez a última esperança que a organização terrorista palestina ainda detém para poder ter alguma força depois dessa guerra, desse morticínio tão sangrento que enfim, traz essa tamanha consternação para o mundo inteiro. 11 horas e 23 minutos, eu vou trazer aqui também a nossa bancada para repercutir. Jess, olhando adiante, sei que, como a gente sempre disse, não tem santos na guerra, não dá para usar o óculos cor-de-rosa aqui, tentar ser o mais fiel possível aos fatos que vão se apresentando. E são muitos atores envolvidos, muito sofrimento também carregado nessa região. Só pedir para a minha diretora Helena aqui abaixar o ponto, por favor, e a gente segue adiante aqui pelo seguinte: mais de 100 reféns continuando sendo mantidos agora pelo Hamas. Vou pedir aqui, só por favor, aqui para a gente focar, tá? A gente segue adiante aqui pelo seguinte: 7 de outubro, um ano depois do massacre do Hamas. E agora sim, Jess Peixoto fica com a sua vez. A dor, eu acho que a simbologia dessa data para um povo e um grupo que lida muito com simbologias de sofrimento, né? Sem dúvida. Então, quando a gente olha para as vítimas, para os reféns que ainda não voltaram, hoje é um dia que Israel está rememorando isso, rememorando essa dor, o sofrimento. Então, eles estão fazendo vários memoriais simbólicos, tanto aos que foram as vidas perdidas, mas também aqueles que eles ainda têm a esperança de trazer de volta para casa. Lembrando que Israel está se aproximando de uma eleição e que a pauta mais forte nessa eleição é muito ligada a trazer os reféns de volta. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita dor, lembrar essa data para eles, e também tudo o que isso acarretou logo em seguida. Então, hoje nós vemos vários confrontos que foram desenfreados, várias vidas que foram perdidas a partir daquele ato do Hamas no dia 7 de outubro. Eu me lembro como se fosse hoje, viu, Marinho? A gente estava de plantão aqui na redação e foi indo durante o fim de semana. Aquelas pessoas sendo pegas de surpresa pela rave, estavam na rave, né, participando de uma rave na faixa de Gaza. E pessoas que também tiveram atos heróicos em salvar outras pessoas, porque eles chegaram atirando, sem chance de defesa. Algumas conseguiram se esconder em bunkers, mas muitas foram surpreendidas nos carros. Algumas estavam ali em meia festa, então realmente foi uma tragédia que a gente viu que aconteceu nesse dia 7 do ano passado. Ainda nesse embalo aqui, para a gente entender exatamente como que Israel está lidando com esse processo, que é difícil, a gente só pode imaginar a tortura que deve ser, em termos da consciência nacional, para, de uma vez por todas, tentar tentar sarar essa ferida, melhor dizendo. Vamos diretamente para Israel, porque temos aqui conosco, ao vivaço no Morning Show, o Major Rafael Rosenstein, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, diretamente de Tel Aviv. Muito bom dia, Major. Obrigado por retornar aqui para a tela do Morning Show. A gente só pode imaginar, numa data tão representativa como essa, exatos um ano depois do ataque do Hamas, tudo o que aconteceu, os holofotes do planeta em terra voltados para essa região, a onda de antissemitismo cada vez mais crescente, galopante, enfim. A gente quer ouvir de você o que está representando para vocês essa data infame, né? Marinho, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para poder explicar as verdades e os fatos aqui no conflito no Oriente Médio. Eu acho que o que aconteceu no dia de hoje explica o conflito aqui entre o Estado Democrático de Direito de Israel e o grupo terrorista tão cruel que é o Hamas. Como disse a Jess, hoje realmente é um dia de memoriais aqui em Israel, de orações, de reflexões, depois de um ano do massacre, que foi o maior ataque terrorista da história de Israel. E eu me permito falar que foi um dos maiores ataques terroristas da história da humanidade. E no dia de hoje, enquanto a sociedade israelense, os civis aqui de Israel estavam rezando, lembrando de todos aqueles que caíram, que tombaram no 7 de outubro, aqueles que estavam curtindo uma festa, aqueles bebês que estavam dormindo, e aqueles ainda que estão sequestrados nas mãos do Hamas, os terroristas do Hamas
O que fizeram no dia de hoje para comemorar um ano do massacre foi lançar 14 foguetes, mísseis, em direção ao território israelense, sendo 5 em direção ao centro de Israel, nas áreas mais densamente populosas aqui de Israel. Veja, eu acabo de voltar da cidade de Holon, no centro de Israel, onde eu fui visitar o local que acabou de ser atingido algumas horas atrás por um míssil lançado pelo Hamas em direção a essa cidade que fica a 15 minutos de Tel Aviv, 10 minutos do aeroporto Ben Gurion. E o míssil caiu a cerca de 8 metros de um prédio de 6 andares. Estilhaços do míssil foram em direção à fachada, entraram nos apartamentos. Foi um milagre que não teve um caos total e que não tiveram pessoas muito feridas por causa desse ataque do Hamas. Realmente é uma guerra muito complexa, porque essa guerra não é travada entre 2 exércitos de estados soberanos, democráticos, é travada entre um Estado democrático de direito que respeita todas as normas do direito internacional e grupos terroristas que têm um objetivo, que é eliminar Israel do mapa. Major Rosenstein, eu tive com um corpo de jornalistas em fevereiro, provavelmente até, possivelmente na base militar em Tel Aviv, na qual você está situado no momento, assisti o compilado que o exército israelense fez das principais cenas daquele macabro 7 de outubro. Basicamente, tinham 13 pessoas dentro da sala, no final só sobraram 2 pessoas, eu incluído, mas fiquei atônito e jamais vou esquecer o que eu vi naquelas imagens que, enfim, para sempre vão me assombrar em algum grau, né? Imagino para vocês. Um dos pontos ali, por estar muito recente ainda a guerra e vocês avançando no campo de batalha, eu lembro que mais ou menos em fevereiro desse ano a gente estava falando dos 24 ou 25 batalhões do Hamas, 18 já haveriam sido eliminados naquele momento. A gente gostaria de uma atualização vindo de vocês e também se já houve algum movimento interno dentro de Israel. Talvez não seja o momento ainda, porque havia uma grande pressão popular por responsabilização às Forças Armadas, ao Exército Constituído, no sentido que teria sido a maior falha, a mais catastrófica falha de segurança do aparato militar bélico israelense. Já chegou essa fase? As pessoas estão sendo investigadas nesse sentido ou o foco segue na missão? O foco nesse momento é na guerra. Nós precisamos ser vitoriosos nessa guerra, porque o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Não é uma questão geopolítica. São grupos terroristas que querem eliminar Israel do mapa. Então, nós precisamos ser vitoriosos nessa guerra. É lógico que o 7 de outubro foi uma falha imensa. Isso vai ser investigado, está sendo investigado. Quando tiverem conclusões das investigações, das análises, nós vamos mostrar isso ao público de uma forma muito transparente, da mesma forma como nós fazemos em todas as outras ocasiões. Você me perguntou sobre a atualização da guerra. É uma ótima pergunta. O Hamas, ele está bem enfraquecido. O exército de Israel já conseguiu eliminar cerca de 17 mil terroristas do Hamas, 165 comandantes de companhia, mais de 30 comandantes de batalhão e 8 comandantes de brigada já foram eliminados. Isso é mais da metade da cadeia de comando do Hamas. Mas, infelizmente, o Hamas continua atuando na faixa de Gaza de uma forma quase como guerrilha, lançando foguetes, lançando mísseis. E quando o Hamas faz isso, ele causa um dano enorme para a população civil da faixa de Gaza. Porque eu vou tentar explicar a todos que estão nos assistindo a forma como atua o exército israelense nesse momento. O Hamas lança mísseis de dentro de áreas civis. O Hamas lança mísseis dentro de zonas humanitárias, onde os civis da faixa de Gaza estão evacuados. E essas áreas devem ser áreas que não são zonas de combate. Então, os terroristas do Hamas, eles entram nessas zonas humanitárias e dentro do telhado de mesquitas ou de escolas, de lá eles lançam mísseis em direção ao território israelense. Então, o exército israelense, para poder desmantelar essas plataformas de lançamento de foguetes, o exército israelense precisa atuar nessas áreas. Então, nós necessitamos pedir a evacuação da população civil que está nas zonas humanitárias para o exército poder evacuar. Então, essas zonas humanitárias passam a ser zonas de combate.
E isso é terrível para a população civil na faixa de Gaza. Tenta imaginar a população civil que está evacuada de seus prédios, porque o Hamas utilizava seus prédios para armazenar armamentos, lançar foguetes. E aí esses civis vão para zonas humanitárias específicas para não serem zonas de combate. O Hamas vai até essas zonas humanitárias e de lá lança mísseis em direção ao território israelense. E o exército, mais uma vez, precisa precisa lançar panfletos para a população civil nessas áreas para evacuarem essas zonas humanitárias. Isso é terrível para a população civil na faixa de Gaza. É muito importante que todos entendam que nós temos 101 reféns que estão na faixa de Gaza. Mas na faixa de Gaza, a população civil é refém do Hamas. A população civil na faixa de Gaza está pagando um preço enorme pelo fato do Hamas liderar a faixa de Gaza. E as pessoas que comemoram ou que manifestam no Brasil em prol do Hamas, vestem camisa do Hamas, têm que entender que não estão manifestando em prol do povo palestino. Pelo contrário, qualquer manifestação em prol ao Hamas são manifestações que fazem um mal à população palestina. Se você me permite, Marinho, você falou muito bem dito sobre aquela compilação de imagens que infelizmente não podem ser mostradas a todos, porque são imagens muito difíceis de serem vistas. São terroristas do Hamas decapitando cabeças, terroristas do Hamas lançando granadas em direção a crianças. Essas imagens não podem ser mostradas a todos, mas alguns jornalistas, como você, tiveram a oportunidade de ver essas imagens. Mas eu acho que o mais importante de ver nessas imagens não são as atrocidades que foram cometidas pelos terroristas do Hamas, e sim o êxtase dos terroristas, aquela felicidade dos terroristas quando cometiam aquelas atrocidades. Eu acho que isso é o mais importante de ficar registrado entre todos, que os terroristas do Hamas, eles cometiam atrocidades tão grandes, mas faziam isso com uma felicidade enorme. Sem dúvida, acho que você, infelizmente, assim, me relembrou do detalhe mais perturbador, disparado daquela compilação, que era, de fato, quanto o deleite, né? A felicidade absoluta que eles tinham, enfim, bradando ali a plenos pulmões, como se estivesse ali numa cruzada ali virtuosa, em algo que realmente merecia aplausos, né? Uma coisa de redenção quase, jogando tudo na conta de Alá, que com certeza está se revirando em seu túmulo, seja lá onde estiver. Mas, de qualquer maneira, Major, a gente sabe que foi o maior ataque desferido contra o povo judeu desde o Holocausto. Como você bem disse, os mais vulneráveis entre nós, então idosos linchados, crianças degoladas, mulheres vítimas da violência sexual mais bárbara e selvagem que eu já vi na minha vida. E claro que o morticínio que veio depois, as vítimas, os eventuais erros das Forças de Defesa de Israel fazem parte desse enredo todo lamentável, mas é o conflito, a gente sabe que há uma missão a ser cumprida, entende todas as reivindicações dos dois lados, mas a gente espera que essa escalada no conflito, pelo menos daqui do Brasil, dê uma estabilizada o quanto antes. Receba o nosso abraço e siga firme e forte. Conte com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, Maguinho. Foi um prazer. Meus amigos, 11 horas e 35 minutos. Mano, dá para entender também, né, o simbolismo carregadíssimo que esse é o 11 de setembro deles, né? Certamente, como você falou, Marinho, o maior ataque contra a população judaica desde o Holocausto. Então é algo muito simbólico e que, infelizmente, representa exatamente até que ponto vai o extremismo de um fundamentalismo que deixa qualquer contato com a razão e guia as pessoas pela barbárie. E a gente espera que isso possa ser superado o mais rápido possível pela humanidade. E claro, no meio dessa loucura toda, dessa confusão toda, a gente vai partir rapidamente para um break para você que está sintonizado aqui na rede Jovem Pan de Rádio, no carro, no trabalho, no corre do dia a dia, enfim, nos prestigiando aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. A gente segue em frente aqui para você nos assistir nas multiplataformas da nossa Jovem Pan pelo seguinte, vale a pena a gente trazer a notícia de que o segundo voo de repatriação de brasileiros, voo esse liderado pela Força Aérea Brasileira, já chegou ao Líbano nesta segunda. Inclusive, o primeiro grupo de brasileiros repatriados do Líbano chegou ontem no aeroporto de Guarulhos. Vamos ver a reportagem do nosso querido Anthony Wells, que vai trazer todos os detalhes. Abre a porta e a bandeira do Líbano ganha destaque.
nas mãos da pequena Maia Fares, de volta ao país com a irmã e a mãe para reencontrar o pai. Alegria, alívio, palavras que resumem bem o sentimento da família Fares, finalmente reunida em solo brasileiro. Eu nem dormia pensando na minha família lá, porque não adianta eu estar aqui são e salvo e minha família lá debaixo de chuva de bombas aí. Muita gente inocente que não tem nada a ver com Hezbollah, que não tem nada a ver com nada, está sendo atingida. Tem muita gente, mais de 50 médicos já morreram, atacaram o corpo de bombeiro, atacaram escola. Isso aí não está certo. Morreu um diretor de uma escola lá que o cara não tinha nada a ver com nada. Isso é muito triste, tá muito triste, de verdade. Como que você se sentiu carregando a bandeira do Líbano ali saindo do avião? Muito feliz e muito emocionado. Na sequência, quem aparece é Rami Riquien. Esse homem com a camisa da seleção brasileira que ajoelha na pista e aponta para os céus. O empresário relatou o drama vivido nos últimos dias. Eu não consegui me conter as lágrimas, porque lá dentro do avião a gente já estava falando, já estava agradecendo, aplaudindo o nosso presidente, sabe? Mas graças a Deus, eu quero do fundo do coração, não é só agradecer o Lula, eu quero agradecer a cada brasileiro, a cada cidadão brasileiro, que sempre ajudou a gente, como imigrantes, que chegamos na terra de vocês ajudaram a gente. O que a gente hoje somos, tudo foi através de vocês, brasileiros. Então, a toda a honra e glória, primeiro a Deus, segundo a todos vocês. Nosso muito obrigado por tudo. O Rami e os membros da família Fares são só alguns dos 229 repatriados em uma operação da Força Aérea Brasileira. Na chegada, recepção sim, de familiares, mas também do presidente Lula, que reforçou a posição do Brasil diante do conflito entre Israel e o Hezbollah. A guerra, ela só destrói. O que constrói é a paz. Vocês sabem que nós tivemos uma posição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma posição muito dura contra o comportamento do governo de Israel, matando inocentes, matando mulheres, matando crianças, sem nenhum respeito pela vida humana, que é uma forma que o presidente de Israel, o Netanyahu, encontrou para ficar no poder. Eu acho que seria o mais responsável aqui de todos nós, enfim, deixarmos aí qualquer consideração da avaliação, enfim, do impacto político que na figura do presidente Lula tem, que acho que nesse caso acaba sendo até, enfim, não sei se secundário, mas pelo menos periférico nesse momento, que eu acho que é impossível a gente não se sensibilizar com esses 228 brasileiros que já conseguiram ter aquele gostinho de pisar em solo brasileiro e finalmente perceber que saíram ali da alça de mira desse conflito tão destrutivo. Imagina os outros 3 mil aí que estão, os outros, enfim, mais ou menos 2.800 ainda que estão na fila, doidos para poderem também desfrutar desse gostinho de voltar à segurança e voltar à paz do seu próprio lar aqui no Brasil. Lembrando, claro, dado esse que a gente já trouxe, mas que há mais cidadãos libaneses no Brasil do que propriamente morando no Líbano, para você entender o vínculo que existe entre os dois países. Pepe? Marinho, você vê essas imagens aí, você vê que realmente a questão... Uma breve interrupção, Pepe, só para a gente introduzir de volta todos vocês que estão sintonizados aqui no Morning Show, aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, 11 horas e 41 minutos, nosso Felipe Monteiro com a palavra, a gente repercutindo as ações de resgate oferecidas pela Força Aérea Brasileira, comandadas ali pelo governo federal, tentando repatriar mais de 3 mil brasileiros situados ali em Beirute, no Líbano como um todo, querendo voltar ao seu lar aqui no Brasil. Pepe? Marinho, quando você olha essas imagens, né, de brasileiros que estão no Líbano, né, tendo perigo por conta da guerra, você fica realmente emocionado, né, quando você traz esses brasileiros de volta para o Brasil, né, porque você se vê nessas pessoas, até porque o nacionalismo, na verdade, é um traço que une todos os brasileiros, né? Então, não dá para você não ficar emocionado com a criança chorando, com os brasileiros falando, de certa forma, sobre a abrangência da guerra, né? Então, você se sente realmente impactado e tem um teor de identidade com essas pessoas, né? Então, é muito bonito você ver o Brasil, felizmente, podendo receber essas pessoas, né? Tomara que esse resgate, né, dos 3 mil
libaneses, brasileiros que estão no Líbano, seja um sucesso como foi em relação à faixa de Gaza.